E esse ano, então, gente, como é o nosso último presencial, estava orando a Deus por uma mensagem, sobre o que eu poderia compartilhar com vocês, sobre esse ano que passou agora. E esse ano acho que foi um ano que ninguém esperava, né? Acho que ninguém se programou para o que aconteceu, ninguém estava esperando o que aconteceu esse ano. Eu acho que a gente não se planejou para isso, né? Porque foi algo inesperado. E talvez a gente fica pensando muitas vezes assim, onde Deus está nisso, né? Muita gente morrendo, outras pessoas com doença, outras quebrando financeiramente. Eu acho que a gente, olhando para trás, todos nós temos motivos de gratidão esse ano, não é verdade? Então se a gente olhar para trás, a gente olhar para esse ano, a gente vê que a gente tem motivos de gratidão, mas ao mesmo tempo a gente olha para trás e vê que foi um ano complicado, foi um ano difícil para todo mundo, né? Só que uma coisa eu acredito, sabe, se você está aqui hoje, se você está assistindo a gente agora, se você veio até aqui, é porque você sobreviveu. Você de alguma maneira você se adaptou, de alguma maneira você mudou o que tinha que ser mudado, né? Então de alguma maneira Deus te protegeu também e você está aqui. Então a gente já é um motivo de gratidão, não é verdade? A gente poder estar aqui hoje, a gente está com amigos, a gente está com família, a gente está aqui nessa igreja incrível, com pessoas incríveis, né? A gente ter saúde, a gente poder ter comida, a gente tem motivos de gratidão esse ano. E o que eu queria falar para vocês hoje brevemente, o tema da minha mensagem é: teve que acontecer. Teve que acontecer. Parece meio forte, né? Depois de tudo isso que a gente falou aqui agora, ainda você fala assim, teve que acontecer? Como assim teve que acontecer tudo isso? Mas eu estava lendo essa semana, e eu queria que vocês abrissem junto comigo em Atos 27, Atos 27 e 21, aqui nesse trecho, a gente vê que Paulo, ele vai estar no meio de um milagre, mas também é no meio de um erro, né? E eu vejo que muitas vezes o milagre e o erro, eles vão estar conectados, né? Porque muitas vezes o momento que você vai precisar do milagre é quando você fez alguma coisa errada, ou quando alguma coisa errada aconteceu na sua vida. Então o milagre e o erro, de alguma maneira, eles vão estar conectados, né? E aqui eles estavam no meio de uma tempestade, no meio de uma daquelas tempestades que parece que nunca vão terminar, né? Então, com ondas gigantes, e aí aqui eles já estão, né, onde a gente vai começar a ler, eles já estão começando a perder as esperanças de que poderiam ser salvos. E é bem nesse momento, quando eles estão perdendo as esperanças, quando eles acham que eles não vão conseguir mais ser salvos, é quando Deus aparece e ele fala com Paulo, né? E graças a Deus que Paulo estava no barco, né? E graças a Deus por você, né? Então vira para quem está do seu lado e fala, você tem que agradecer porque eu estou no seu barco. Porque quando estava perdendo as esperanças, Deus falou com Paulo. Graças a Deus pela vida de Paulo e graças a Deus pela sua vida também, pela minha vida, né? Vamos lá então, Atos 27. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado esse dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhes as vidas de todos os que estão navegando com você. Assim tenham ânimo, senhores, creio em Deus que acontecerá do modo como foi dito. Então aqui a gente vê que Deus está falando para Paulo assim: você não pode morrer nessa batalha, porque tem uma batalha ainda que eu quero que você lute, né? Ele está falando assim: você não vai morrer agora porque você precisa estar perante César, eu vou levar você perante César ainda. E Paulo, né, mesmo ele sendo tão espiritual quanto ele também é humano como qualquer um de nós, né? E ele, o que ele falou para eles? Eu te avisei, né? Eu falei para vocês que isso ia acontecer, né? Gente, será que tem alguma coisa que dá mais raiva de ouvir do que isso daí? Né? Você já ouviu isso aí de alguém, né? Eu falei para você que isso ia acontecer, eu falei para você que ia dar errado, mesmo assim, não, mas já deu errado, né? A pessoa vem, fala de novo, você já sabe. Tem vezes que você deixa de contar alguma coisa para alguém que você sabe que a pessoa vai vir e falar para você: eu te avisei. Gente, tem uma frase que é ruim de ouvir, é essa. Primeiro, porque se você está ouvindo essa frase, quer dizer que alguma coisa deu errado na sua vida, né? Segundo, porque alguém te avisou e você realmente não ouviu, né? E Paulo, então, como um ser humano, né, apesar dele ser tão espiritual, ele nesse momento, ele vira e ele fala: eu avisei vocês, né? Eu falei para vocês que não era para fazer assim, que não era para ir por esse caminho, né? Eles estavam a caminho de Roma.
Paulo então, não sei se vocês sabem, mas nesse trecho ele estava preso. E ele estava preso porque ele estava pregando o evangelho. Ele foi preso porque ele estava pregando o evangelho. E aí prenderam ele porque não sabiam o que fazer com ele. Porque os judeus estavam com raiva da mensagem de Paulo, estavam criando uma confusão. E aí os líderes políticos da época, para não perder moral com os judeus, eles prendiam Paulo. E como ninguém sabia o que fazer, foram empurrando, até que empurraram Paulo para ele sair. Ele está perante César, que era o grande homem da época de Roma, o líder, da época em Roma. E aí Paulo então ele estava a caminho de César, ele estava preso nesse momento aqui. E a primeira coisa que a gente vê então aqui nessa história é que muitas vezes na nossa vida a gente acha que as coisas dão errado, e quando as coisas dão errado a gente acha que tem um motivo para isso, e a gente acha que o motivo das coisas darem errado é porque a gente fez alguma coisa errada. Só que aqui a gente vê na vida de Paulo, que Paulo foi preso por estar fazendo certo. Então nem sempre na sua vida as coisas vão dar errado porque você fez algo errado. Às vezes Deus vai te levar para um lugar porque você está fazendo algo certo. Às vezes você vai passar por uma situação difícil na sua vida não porque você fez algo errado, mas porque você está no caminho certo. Teve que acontecer. Então Paulo aqui ele não fez nada de errado, mas ele estava preso. E muitas vezes é assim que a gente sente que as coisas estão dando errado na nossa vida, ou algo não está dando certo porque a gente fez algo errado, e isso não acontece na vida de Paulo, E o que a gente vê aqui é que assim, esse navio, Paulo está nesse navio, e ele está sendo acusado de um crime que ele não cometeu, ele está sendo acusado de coisas que ele não fez, e eu ouço duas coisas nesse momento em Paulo. Eu vejo que ele tem uma fé de que algo vai acontecer, e uma frustração de que isso não deveria ter acontecido, porque Paulo, antes de entrar no navio, ele avisou, porque era inverno, e nessa época tinha muita tempestade. Ele falou: gente, não é a melhor época para a gente navegar. Mesmo assim eles não ouviram Paulo, e aconteceu que o navio naufragou, Então, muitas vezes o motivo de a gente estar naufragando é uma decisão que você tomou, mas se a gente ficar muito tempo na razão, a gente vai acabar afundando também. A gente vê aqui, visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e diz: os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. O que acontece é que na maior parte das vezes na nossa vida, a gente precisa encontrar um motivo, a gente precisa encontrar uma razão porque a gente está passando por alguma coisa, Então eu sempre falo assim, a pior coisa que a gente faz, porque todos nós temos processos, Tudo que acontece na vida eu falo que são processos. Então você vai ter um processo para construir a sua família, você vai ter um processo para construir relacionamentos, você vai ter um processo dentro da sua empresa, você vai ter um processo para construir a sua própria empresa, a sua própria marca. Tudo são processos, nada acontece do dia para a noite. Mas o nosso problema é que a gente quer entender o processo quando a gente está passando por ele. A gente quer dar razão, Eu falo assim, gente, o processo não é para ser entendido, ele é para ser vivido, E o que acontece? A gente precisa encontrar um motivo, a gente precisa encontrar a razão. E olha só, eu até mesmo, nesse processo pastoral que eu estou vivendo, eu vou conversar com as pessoas, às vezes estão passando por um momento difícil, ou as pessoas que passaram por uma crise, ou uma perca, ou uma doença, e eu vou ligar para essas pessoas para orar por elas, e sabe qual que é a tentação que me vem? De querer trazer um motivo para a dor da pessoa, para eu querer fazer ela se sentir melhor sabendo o motivo, dar uma razão para ela. Sabe, aí a gente fala, Romanos 8, a gente fala para a pessoa, que, cara, todo mundo passa por isso, ou que Deus, em todas as coisas somos mais que vencedores, que Deus vai trair algo bom disso, e a gente é muito assim, a gente parece que quer encontrar uma razão para a dor que a gente está passando, a gente quer encontrar uma razão por aquilo que a gente está vivendo, você quer encontrar uma razão para o que o outro está passando, e a gente parece que sente essa necessidade de falar disso quando as pessoas estão passando. E talvez esse ano, você olha para trás, você quer entender também uma razão para tudo isso que aconteceu. Por que o mundo passou por isso? Por que eu passei por isso que aconteceu esse ano? Por que eu perdi meu emprego? Por que a minha empresa não deu certo ainda? Por que meu relacionamento não deu certo? Ou por que eu perdi tal pessoa? E a gente quer encontrar razão, e a gente quer dar razão para as pessoas também. Mas o que eu entendi, sabe, ao longo dessa minha vida ainda, que é curta, mas também não tanto, o que eu aprendi é que as pessoas que estão passando por um momento de dor, um momento de aflição, elas não querem uma razão. Sabe, o que a pessoa precisa é saber que Deus está com ela, que Deus não vai abandonar ela.
Sabe, que a pessoa precisa, não é que você chegue para ela e dê um motivo para a dor dela, uma razão de ela estar passando por aquilo, mas o que a pessoa precisa é ouvir, sabe, sair da sua boca e falar assim, ó, Deus não vai te abandonar, e eu também não, eu estou com você. Só que a gente é ser humano, a gente sente essa necessidade, a gente precisa encontrar uma razão para as coisas, né? E aí outro dia eu estava conversando com um amigo, e a gente estava passando por uma situação difícil, e eu falei para ele assim, eu falei, cara, eu acho que daqui a um ano, a gente vai entender porque que a gente teve que passar por tudo isso. E ele falou assim, você realmente acredita nisso? Falei, cara, eu acredito que daqui a um ano, sempre que eu tenho conversa com as pessoas, eu falo isso, né? Eu falo assim, cara, eu sei que hoje está difícil, mas daqui a um ano, a gente vai olhar para esse momento que você está passando aqui, a gente vai dar risada, sabe, que a gente vai ver que, cara, você está se preocupando com nada, Deus já tinha algo melhor preparado para você, sabe, você está passando por uma situação difícil hoje. Teve uma época que eu comecei a fazer um diário, não sei se vocês já fizeram um diário, alguma coisa do tipo, eu comecei a anotar, eu fiz Jocum, né, que é digamos assim, um curso missionário, e lá eles obrigam a gente a fazer diário, e aí eu encontrei esse diário esses tempos, e eu peguei para ler esse diário, e eu vi assim, tipo, eu comecei a dar risada, gente, porque eu li as coisas, as dificuldades, eu estava morando fora, estava morando sozinho, não tinha tanto dinheiro para poder sair com o pessoal na época e tal, e eu lembro que eu passei muita dificuldade aquele período lá, e aí eu estava tudo isso escrito no diário, e me levou à memória, só que hoje eu olho para aquele momento lá, eu lembro que naquela época lá, eu chorava, eu passava mal, e eu olhava, eu comecei a ler assim, me lembrar, e hoje assim, falei, nossa, olha só, né, e tipo assim, as coisas que Deus fez, Deus me protegeu, não passei necessidade nenhuma, deu tudo certo, eu estou aqui, estou vivo, e naquela época lá parecia para mim que era o fim do mundo, né? Eu falo isso, você está passando hoje por uma crise, por uma dificuldade, sabe, daqui um ano, eu te desafio, daqui um ano, a olhar para esse momento hoje, ou para aquilo que você passou esse ano, eu tenho certeza que você vai ver a mão de Deus te protegendo em todos os momentos, eu tenho certeza que você vai ver que Deus não te abandonou, que Deus não te deixou sozinho em nenhum momento, Deus sempre esteve com você, sabe, talvez seus planos se frustraram esse ano, talvez as coisas não aconteceram do jeito que você gostaria, mas eu tenho certeza que você vai poder olhar para trás, e você vai ver que em nenhum momento Deus deixou você sozinho, em nenhum momento Deus te abandonou, muito pelo contrário, teve que acontecer, e a gente vê aqui que Paulo, ele está no meio de uma tempestade, e a razão deles estarem no meio dessa tempestade, é porque eles tomaram uma decisão estúpida, né? E muitas vezes na nossa vida a gente tem que entender que a gente confunde as coisas, porque muitas vezes a gente acha que é o diabo, só que acho que a gente acha que é o diabo porque as duas palavras começam com D, muitas vezes não é o diabo, muitas vezes é a decisão, sabe, muitas vezes você está culpando o diabo por coisas que você decidiu fazer, ou às vezes você culpa Deus por coisas que você decidiu fazer, e a gente vê aqui que não é bem assim, gente, muitas das coisas a gente tem que tomar responsabilidade por aquilo, né? Então, poderia ser evitado, é lógico, não precisava, Paulo está falando aqui, não precisava ter acontecido desse jeito, né? E é difícil, né? Uma das coisas mais difíceis para mim, não sei para você, é eu ter que viver algo, ou passar por algo, sabendo que aquilo podia ser evitado. Esses dias, eu fui fazer uma visita para uma pessoa aqui da igreja, e aí eu estacionei, quando eu fui estacionar o carro, eu falei assim, eu vi umas vagas na rua, e eu vi a placa assim, proibido estacionar, mas eu vi, gente, tipo assim, sem brincadeira, só tinha carro estacionado na rua, e aí do lado da placa tinha um estacionamento, o estacionamento devia custar uns R$20, aí eu falei, acho que eu vou economizar R$20, né, vou parar aqui na rua, tá todo mundo parando na rua, acho que é tranquilo, aí parei na rua, a hora que eu voltei, o que tinha lá no meu carro? Uma multa, né? Então, aí o que dá? Esse não é o pior sentimento que dá, porque você fala assim, cara, podia ter parado no estacionamento, eu embiquei no estacionamento, eu falo para vocês, gente, eu embiquei, eu não entrei no estacionamento porque estava com fila, eu falei assim, já que está com fila, eu vou estacionar aqui na rua, mas eu vi a placa que estava proibido estacionar, eu falei, ó o pastor da igreja aí, ó, fazendo coisa errada, né, mas aí, gente, me deu uma raiva a hora que eu vi aquela multa, e assim, sem brincadeira, eu fiquei acho que umas quase 3 horas na casa da pessoa, a hora que eu saí, o policial estava lá multando, gente, o policial estava lá multando, aí dá aquela vontade, né, de você chegar, a polícia falou, né, foi 5 minutos, né, só fui, deixa aqui, eu já cheguei, já estou saindo já, né,
Mas aí eu também decidi ser honesto. Aí, até que enfim, né, gente? Fiz a coisa errada. Aí eu falei pro policial, falei, não, tá certo aí, me dá a multa. Aí eu parei aqui mesmo, não devia ter parado. E aí, lá em casa, eu comprei o carro que era da minha mãe, aí a minha mãe comprou um carro que estava no meu nome, então, tipo, a multa ia vir no carro dela, eu falei, já põe a multa no meu nome aí, dei a carteira de motorista para ele já colocou os dados lá, e já trocou os negócios. Mas aí, é aquele negócio, né? Eu poderia ter evitado, né? Então tomar a multa também foi inevitável, né? E quantas vezes será que a gente não passa isso nas nossas vidas por decisões erradas que a gente fez? Você nunca parou para pensar, putz, como eu queria ter voltado atrás nisso daqui, né? Como eu queria ter voltado atrás nessa decisão, como eu queria ter voltado atrás nesse momento, sabe? Então, muitas das coisas não é o diabo, é a nossa decisão. E a gente vê aqui que Paulo, ele não isenta a decisão dos marinheiros. Ele fala assim, vocês poderiam ter evitado isso daqui, vocês poderiam ter evitado, mas agora que aconteceu, Deus vai proteger a gente. E aí, aí eu me lembro também, eu vi assim já que muitas coisas, sabe, eu estava lembrando, quando eu morava fora, eu morava na casa de um casal, vou contar 2 histórias deles hoje. Eu morei com um casal lá, e eles tinham um filho pequeno, e aí uma vez eu lembro que o filho deles, que era pequenininho, calma aí que eu estou lembrando a história, gente, que eu me lembrei agora dessa história aqui, que eu queria contar para vocês. Essas 2 aqui, a primeira é assim, o filho ele era pequeno, e ele era bem espertinho. Sempre que ele queria alguma coisa, ele chegava nos pais e falava assim, nossa papai, como eu te amo, pai, como você está bonito hoje, né? E aí o pai já sabia que o filho queria alguma coisa, falava assim, não, fala logo o que você quer. Sabe o que é, papai? Que eu queria um chocolate e tal, não sei o que, né? Aí o pai falou assim, eu sabia que você queria o chocolate. Aí o filho falava assim, ele era esperto, falava assim, não, mas eu não vim aqui por causa do chocolate, eu vim aqui porque eu te amo. Aí o pai falou assim, não, eu sei que você veio por causa do chocolate. Aí ele fala, não, eu também vim por causa do chocolate. Aí uma vez eu rachei, porque ele falou assim, mas não pode ser os dois, eu te amo e eu quero o chocolate. E aí eu olho para a Bíblia, eu vejo na história de José, quando José ele encontra com os irmãos dele, né, depois de um tempo, depois de tudo que ele passou, o que ele fala para os irmãos dele? Ele fala assim, não se preocupem, ele fala assim, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem, para que fosse preservada a vida de muitos. E a pergunta que eu faço aqui para vocês é, foi bem ou foi mal que os irmãos deles fizeram para ele? Foi o bom ou foi o mal? E por que não pode ser os dois? Sabe, os irmãos deles fizeram o mal, mas Deus transformou aquilo no bom. Teve que acontecer. Sabe, José teve que ser humilhado, José teve que ser vendido, José teve que ser preso. Para quê? Ele entendeu isso na hora que ele viu os irmãos dele lá. Ele falou assim, vocês fizeram mal, mas Deus transformou isso em bem. Por quê? Porque o povo passou por uma seca enorme, e através da vida de José, toda aquela nação foi salva. Então, foi mal ou foi bom? Foi os dois. E é isso que Paulo poderia estar falando. A gente poderia ter evitado isso. Não coloca a culpa em Deus, mas sabe, se a gente ficar parado na razão, no motivo, a gente vai perder a revelação. Sabe, Paulo fala assim, existe uma razão disso ter acontecido, existe uma razão da gente ter naufragado, sabe, foi porque vocês tomaram uma decisão que não deveriam ter tomado. Se vocês tivessem me ouvido, a gente não estaria aqui agora, né? Isso poderia ser evitado. Mas pensa aqui, gente, você já ficou, não sei se vocês já tiveram alguma discussão, alguma briga com alguém, que o negócio já deu ruim, só que ao invés de resolver, vocês ficam brigando por que aquilo lá aconteceu. Nossa, mas me dá uma raiva isso aí. Quando tem alguma coisa que já aconteceu, já deu ruim, eu não quero mais ficar discutindo quem que foi. Vamos resolver o problema. Pô, chegou aqui, o som não está funcionando. Não quero saber se o Juan queimou a caixa de som, né, Juan? vamos contar, não sei se vocês viram que a caixa está diferente, né? Vamos fazer o seguinte, vamos resolver o problema. Sabe, não importa de quem que é a culpa, agora vamos resolver. Mas tem gente que quer ficar discutindo por que aquele negócio aconteceu. Não, porque, né, não sei se vocês conhecem gente assim, né? Aí o cara já olha para a esposa agora, né? Fala assim, tô brincando, gente. Mas não importa por que aconteceu. Sabe, a gente fica preso na razão, a gente fica preso no motivo, a gente quer saber e ficar discutindo as coisas, mas isso aqui que Paulo está falando para a gente, se a gente fica preso na razão, a gente vai perder a revelação. Paulo ele fala assim, então ontem, quando a tempestade estava atacando a gente, eu estava sozinho lá embaixo, e Deus veio falar comigo, tinha que acontecer, e Deus
quando ele fala para Paulo, ele não dá explicação para Paulo. Ele não quer falar para Paulo por que eles estão passando por aquilo. Sabe, ele não dá uma razão para Paulo, ele dá uma revelação. E eu queria que você guardasse isso, porque a revelação, ela é muito mais poderosa do que a razão. Revelação é muito mais poderosa que a razão. Você não pode combater o diabo com a razão, porque muitas vezes você nem vai saber a razão do que as coisas estão acontecendo. Algumas vezes você tem que voltar para quem Deus revelou para você que Ele é. Sabe, Deus, Ele é muito tático em revelar quem Ele é. Não sei se vocês já ouviram a história de Lázaro. Lázaro, ele era um amigo de Jesus. E Lázaro, ele morreu. E eu estava lendo essa história, e o que me chamou a atenção nessa história, é que Lázaro, quando ele morreu, Jesus era amigo dele. Sabe, Jesus, ele atrasou. Se Jesus tivesse chegado no momento certo, ele teria curado Lázaro. Só que quando Lázaro morreu, e as pessoas chegam e falam para Jesus que Lázaro morreu, sabe qual foi a reação de Jesus? Sabe o que ele falou? Eu estou contente por isso. Aí você fala assim, como assim, Jesus? Seu amigo morreu, e você vem falar que você está contente por isso? Você está contente que Lázaro morreu? Como assim? Sabe por que Jesus falou isso? Porque até aquele momento, as pessoas que conheciam Jesus, conheciam Ele como cura. E Jesus sabia que Ele precisava criar uma situação, para que as pessoas pudessem conhecer Ele como ressurreição. Então, quando Lázaro morreu, uma situação apareceu, onde Jesus era a solução para esse problema. E Jesus, através da situação que foi criada, Ele pôde fazer uma revelação muito maior de quem Ele é. Ele pôde trazer uma revelação muito maior da glória dEle para aquelas pessoas. Porque Jesus não é só cura, Jesus também é ressurreição. Sabe, eu não sei o que você passou esse ano. Eu não sei às vezes o que você está passando, ou como foi. Mas eu tenho certeza, que se você olhar para trás, você vai poder ver, que esse ano, Jesus talvez não deu para você a razão, mas Ele trouxe uma revelação muito maior de quem Ele é para você. Ele trouxe uma revelação muito maior do caráter dEle, porque Ele é bom, e Ele faz o bom. Jesus, Ele não nos abandona, Ele não nos deixa, Ele é aquele que está sempre presente. Ele nunca prometeu que Ele ia impedir a tempestade, mas Ele sempre prometeu que Ele estaria junto com a gente. E é aqui que a gente vê isso na vida de Paulo. Sabe, eles tomaram a decisão, eles passaram pela tempestade. Sabe, é uma cooperação. Jesus não está falando aqui que você não vai sofrer as consequências dos seus atos. Você vai sofrer a consequência dos seus atos. E Ele não prometeu que Ele te livraria dessas consequências. O que Ele prometeu? Ele prometeu que Ele sempre estaria com a gente. Essa é a promessa de Deus. Se você está ouvindo qualquer outro tipo de promessa, isso daí não é a promessa que está na Bíblia. Revelação é muito mais poderoso do que a razão. Sabe, Ele vai dar uma razão, mas Ele não vai te dar uma razão, mas Ele vai te dar uma revelação. Sabe, você ainda pertence a mim. Você é meu filho. Sabe, a gente tem que funcionar por revelação, não por razão. Sabe, saber que Ele é bom, que Ele faz o bem e que Ele está sempre presente, que Ele não vai me abandonar. Essa é a minha revelação. Sabe, então quando você tiver um problema, você não precisa de um motivo por qual você está passando por esse problema, você precisa de uma revelação. Uma vez, né, essa outra história desse casal, eu estava falando para vocês, eles estavam, eu lembro que a gente comprou um videogame pro menino, pro filho. A gente comprou um videogame para ele. E aí a gente foi numa loja, num posto, e o menininho queria um carrinho desses de brinquedo. E o pai falando, não, a gente sabia que tinha um videogame em casa para ele, era o presente de aniversário, era o dia do aniversário dele. Tinha um videogame na casa lá para ele. Ele, não, mas eu quero esse carrinho, e é meu aniversário e tal, não sei o quê. E aí o pai, aí teve uma hora que ele chegou e falou assim, mas eu quero uma razão, eu quero um motivo por que você não pode me dar esse carrinho, que é meu aniversário, se eu estou pedindo. Aí o pai pensou e falou assim, vai devolver esse carrinho, vai me obedecer. Ele falou assim, então me dá uma razão para eu ter que te obedecer. Aí o pai pensou, falou assim, eu vou te dar uma razão, eu sou o seu pai, por isso você vai me obedecer. E ele não sabia que tinha um videogame esperando por ele em casa. Sabe, o que acontece muitas vezes com a gente, é que, sabe, você não precisa de uma razão para obedecer a Deus, você precisa de uma revelação quem Ele é, porque quando você sabe quem Ele é, você não precisa de uma razão para obedecer Ele. Se você tem uma revelação de que Deus é seu Pai, se você já teve esse encontro com Ele dessa maneira,
Você não precisa de uma razão para você obedecer aquilo que Ele está mandando você fazer. Você obedece porque você sabe que Ele é seu Pai, e Ele cuida, e Ele quer o melhor para aquilo que tem para você. Então a gente não precisa de razão, a gente precisa de revelação. Sabe, Paulo disse também, um anjo do Deus Altíssimo me visitou, tem uma revelação. Nós vamos conseguir sair do barco, mas nós vamos sofrer perda, mas nós não vamos perder o mais importante. Então eles perderam o barco, e aconteceu como Paulo falou. Gente, vou acelerar aqui. E o que aconteceu, Atos 28:1, não precisa abrir, fala assim: uma vez em terra descobrimos que a ilha se chamava Malta. Então o navio naufragou, eles perderam o navio, eles perderam tudo que tinha no navio, e eles acabaram parando em uma pequena ilha que chamava Malta. E a palavra fala que o povo, os habitantes daquela ilha, cuidaram muito deles. Fala no versículo 2, os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco, fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. A palavra original aqui usada no grego, que ele traz para os visitantes da ilha, na verdade é bárbaros. Por que ele usa bárbaros? Porque aquele povo não falava a língua deles. Então Paulo vai parar numa pequena ilha em Malta. Ele estava indo para a maior cidade, para a maior capital do mundo, a capital mais poderosa da época, que era Roma, e ele acaba parando em Malta. E a minha pergunta é: será que muitos de nós já não fomos parar em Malta também? Malta é um lugar desconhecido. Malta é um lugar talvez onde você não gostaria de estar. Sabe, Paulo, ele estava indo para o lugar mais poderoso na época. Ele foi parar numa pequena ilha que ninguém conhecia, ninguém falava a língua dele. O que é Malta? Malta talvez é a temporada que você não esperava viver. É o atraso na sua vida que você não esperava ter que passar. É o lugar emocional que você nunca achou que você fosse ter que enfrentar. Talvez você já viu outras pessoas em depressão. Você nunca achou que a depressão ia pegar você. Sabe, talvez você sempre olhou e viu o filho dos outros dando problema. Você nunca achou que os seus filhos dariam problema também. Sabe, Malta é a doença inesperada. Malta é a perca sem sentido. Sabe, Malta é a frustração dos planos errados. Será que você já esteve em Malta? Será que a gente já foi para Malta em algum momento? Acho que todos nós já passamos por Malta. Sabe, e por que Paulo foi parar num lugar tão pequeno quanto Malta? Sabe, Paulo acabou de sobreviver num naufrágio, eram 276 prisioneiros, e aí fala então que eles estavam montando uma fogueira, sabe, porque os visitantes, estava frio, estava chovendo, eles estavam montando uma fogueira, e aí Paulo, como ele é um cara muito bom, o que ele vai fazer? Ele vai ajudar os caras a montarem a fogueira. E o que acontece quando eles estão montando a fogueira? Uma cobra morde Paulo. Gente, vamos ter um pouco de empatia com Paulo aqui então, vamos colocar aqui. Paulo então, primeiro, ele estava preso por um crime que ele não cometeu. Depois ele avisou os caras para não naufragar, para não navegar. Eles navegaram e aí naufragou. E aí Paulo passou dias no mar, esperando para ver se ele chegava em algum lugar, e até que eles chegaram nessa ilha. E aí depois, quando eles chegam nessa ilha, está frio, está chovendo, ele está num lugar desconhecido, e além disso o povo não fala a língua deles. Olha só a situação de Paulo. E é o que acontece quando ele chega nessa ilha, quando ele acha que ele está seguro, quando ele acha que ele está salvo, o que acontece? Uma cobra morde ele. Chega quase até a ser cômico, né, gente? Uma cobra morde Paulo depois de tudo isso. E será que isso não acontece com a gente? Será que, parece que quando as coisas estão dando errado, parece que vai acontecendo uma coisa atrás da outra, não é verdade? Acontece isso, aí você resolve esse problema e fala: não, agora eu estou tranquilo. Aí vem mais um problema, e vem mais um problema, e aí a cobra te morde, e aí você chega e o pessoal não fala. Gente, não acontece isso aí com você também? Será que você não passa por isso também, assim como Paulo? Sabe, parece que os problemas eles não acabam nunca, parece que quando a gente está numa fase ruim, as coisas não param de acontecer, vem uma coisa atrás da outra. E é o que acontece, é aí que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque a gente depende muito da aprovação das pessoas, que quando a cobra morde Paulo, qual que é a reação do povo? A reação do povo os caras acabaram de ver esse cara aí chegando, do nada, veio quase morrendo no meio do mar, Paulo, e aí quando ele chega lá, uma cobra morde ele. As pessoas nunca vão falar para você às vezes o que elas pensam, mas elas sempre vão olhar para você e vão enxergar um motivo de que você está passando por aquelas coisas. Se você está passando por um monte de coisa ruim, as pessoas vão falar assim: porque ele não está trabalhando direito, ou é porque a pessoa não sabe fazer, ou é porque ele fez isso. As pessoas às vezes não vão te falar, mas elas vão pensar. E é o que acontece com Paulo então, quando a cobra morde a mão dele. Eles falam assim: esse aí é o servo de Deus? Então por que Deus não protege ele?
Será que você já não se pegou pensando isso ultimamente? Nossa, eu sirvo a Deus, eu sigo a Deus, por que Deus não está me protegendo? Ou por que Deus não está fazendo as coisas acontecerem na minha vida? Sabe, eu estou abrindo mão disso, estou abrindo mão daquilo, Deus falou para eu fazer isso, Deus falou para fazer aquilo, e parece que o navio naufraga, parece que eu sou preso, parece que uma cobra morde a minha mão, e aí o que as pessoas pensam ainda? Esse aí fala que é pregador, fala que é servo de Deus, mas o cara acabou de vir do meio do mar, quase morrendo, agora uma cobra morde ele. O que o pessoal pensou? Está lá, em Atos 28, depois você lê na sua Bíblia, sabe o que eles falam? Esse cara aí deve ser um assassino, a morte não está querendo deixar esse cara passar. Foi o que eles pensaram, esse cara aí não merece viver, por isso que a morte está querendo pegar ele de qualquer jeito. Ele sobreviveu ao naufrágio, mas a morte quer pegar ele. Olha aqui, versículo 4, quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada à mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. E é o que acontece no próximo versículo. No próximo versículo, esse é o versículo 4, versículo 5. Para mim, Paulo, ele dá uma das maiores pregações do Novo Testamento. Então, passou por tudo isso, Paulo ele foi mordido por cobra agora, o pessoal está chamando ele de assassino. Sabe o que Paulo faz? Sabe, pensa, está todo mundo falando mal de você, as coisas estão dando tudo errado na sua vida. Sabe o que Paulo faz? Uma coisa eu falo para você, Paulo não ficou se justificando não. Outra coisa, Paulo também não foi no Facebook para fazer uma declaração pública do que estava acontecendo. Sabe o que Paulo fez? Sacudiu a cobra, e a cobra caiu. Paulo não precisou falar nada, ele só sacudiu a cobra caiu no chão. Sabe o que Deus está falando para a gente aqui? Sacode o que está te incomodando, antes daquilo te matar, porque aquilo lá não vai te matar, porque Deus tem um propósito maior para a sua vida ainda. Sabe por que Deus falou para Paulo, você tem que ir para Roma. Então quando Paulo foi mordido para a cobra, sabe por que ele não sabe? Sabe por que ele sabia que ele ia morrer? Porque Deus falou, Deus tem um propósito maior para mim, eu vou para Roma, então eu não posso morrer em Malta. Sabe o que Deus está falando para você? O que não te mata te fortalece. Essa situação que você olha para trás, ou que você está vivendo hoje, você fala assim, eu não aguento isso aqui vai me matar. Sabe, Deus não fez isso aí para te matar, Deus fez isso para te deixar mais forte. E sabe o que acontece? Logo em seguida, o povo fica olhando. O povo ficou olhando, esperando Paulo morrer. Falou, esse cara é assassino, ele merece morrer. E aí sabe o que acontece? Paulo não morre. E olha só aqui, por que a gente não pode ficar dependendo da aprovação das pessoas? Porque sabe o que aconteceu então? Paulo não morreu. Sabe o que o povo começou a falar? Esse cara é um Deus. Olha só, há 5 minutos atrás estavam chamando ele de assassino, 5 minutos depois começaram a chamar ele de Deus. Sabe, a gente fica procurando, sabe, a nossa identidade dentro daquilo que as pessoas falam pra gente, ou daquilo que as pessoas pensam. A opinião das pessoas muda muito rápido, que pode mudar quem você é, porque Deus também não muda. Nosso Deus ele é imutável, Ele vai estar sempre presente, e tudo que a gente passa na nossa vida, tem um propósito maior para aquilo que a gente tem para viver. E aí então, depois que o povo chama ele de Deus, o que acontece? Já estou encerrando minha mensagem, o pessoal da banda quiser subir aqui, já pode subir. Logo então que Paulo então, ele sacode a cobra, tira o veneno fora, ele não morre. O chefe da ilha chama Paulo para uma refeição. O chefe da ilha. Então olha só, através da adversidade de Paulo apareceu uma oportunidade para Paulo. Olha, você acha que se Paulo não tivesse sido mordido pela cobra e sobrevivido, você acha que o chefe da ilha teria chamado ele? Não. Então a pergunta que eu faço para você é, por que na nossa vida, você acha que você vai receber as oportunidades, sem ter que enfrentar as adversidades? Não faz sentido. Através das adversidades, Deus vai abrir oportunidades para nós. Então, Paulo, ele através da adversidade, ele abre uma oportunidade, onde ele é convidado para jantar com o líder da ilha, Públio. E quando ele está lá com Públio, ele descobre uma coisa. Ele descobre que o pai de Públio está doente. O que eu imagino nessa cena? Eu imagino que eles estão jantando, sentados na mesa, e aí de repente Paulo ouve alguém tossindo, e está num quarto fechado. E aí Paulo pergunta assim, quem é? O que está acontecendo? E aí eu vejo que Públio fala assim, é meu pai está doente há muito tempo, e a gente não consegue encontrar cura para ele. O que Paulo fala então? Nesse momento Paulo deu um sorrisinho, porque talvez nesse momento
Paulo começou a entender por que ele foi parar em Malta, por que o navio naufragou, por que ninguém ouviu ele, porque aquele homem precisava de cura. Paulo, ele dá um sorrisinho, ele fala assim: Deus, teve que acontecer, para o Senhor me trazer até aqui. E aí então, Paulo, ele fala assim: deixa eu orar por ele. E aí Paulo vai, ele impõe a mão na cabeça de Públio, ele ora, do pai de Públio, e o homem é curado. Um grande milagre é o homem ser curado, certo? Mas sabe para mim, qual que é outro maior milagre? É a mesma mão, que há uns dias atrás tinha uma cobra pendurada nela, foi a mão que foi usada para curar. Porque a mesma coisa, sabe, que você enfrentou, a mesma dor que você passou, a mesma dificuldade e adversidade que você lutou, é aquilo que Deus vai usar para curar a vida de outras pessoas. É aquilo que Deus vai usar para te levar até o seu destino. É aquilo que Deus vai usar para te colocar onde você nasceu para ser, onde você nasceu para estar.